professor, esse volume de quadríceps está pouco. Pô, professor, o volume do quadríceps, de treino de quadríceps não está igual ao do posterior. Essa é outra questão que a gente pode desmitificar aqui. A galera acha que pares antagônicos você tem que fazer o mesmo volume. Se eu faço 3 séries de 8 a 12 de bíceps, eu tenho que fazer 3 séries de 8 a 12 de tríceps. Não é assim. São músculos diferentes, com arquiteturas musculares diferentes, em alavancas diferentes, com demandas diferentes, e que a pessoa pode querer desenvolver mais uma cadeia do que outra, né? Então, por exemplo, membros inferiores. Não é o adequado você fazer mesmo o número de séries de posteriores que de anteriores. Isso é um erro grosseiro, né? Muitas vezes as pessoas desenvolvem, inclusive, disfunções, né? Existe uma relação ideal de força entre os posteriores e o quadríceps, né? Que se chama relação isquiotibial-quadríceps. Relação e que, segundo... Isso, relação exatamente. E que, né? E você, para manter essa relação saudável, você normalmente tem que fortalecer posteriores de coxa. Por quê? Porque você já tem uma demanda mais elevada de quadríceps no dia a dia. Então, por exemplo, atletas de futebol, quando o Simão entrou lá no Vasco, eles tinham alta incidência de lesões de posteriores de coxa, porque eles tinham meio que um desequilíbrio. A primeira coisa que o Simão fez foi tirar as cadeiras extensoras da sala de musculação e botar a galera para fazer flexão nórdica. Em pouco tempo, a galera reduziu a incidência de lesões astronomicamente. Né? Então, reduziu essa diferença aqui aí. Mas até por causa da flexão nórdica, né? Reduziu em 46%. Opa! Porque ele publicou isso. Do Pedro Menezes, eles publicaram isso. Caraca, 46%, foi na época que eu... Foi o doutorado dele? Foi na época que eu coletei meu pós-doutorado no Vasco, que eu fiz os artigos de intervalo autossugerido. Tinham outros projetos, o projeto de doutorado do Pedro, né? Foi com essa parte de prevenção de lesões, tanto por termografia quanto pelo trabalho de periodização e uso da flexão nórdica. Então, eles reduziram a incidência de lesões de 46%, acho que da temporada de 2014 para a temporada de 2016. Foram em 3 anos de temporada, assim. Então, cara, e no futebol é complicado, Bel. Esse artigo foi super citado. E aí uma coisa, assim, ótima para citar. Um jogador de futebol, raramente vai fazer exercício isolado de extensão de joelho. Cadeira extensora para o cara é completamente desnecessário. Já tem uma demanda de campo ali, de quadríceps diária, tanto de corrida quanto de tiro, né? Quanto de chute, trabalho de potência, absurdo. Então ele tem que fazer um trabalho de compensação da cadeia posterior. A gente vê que a maioria das lesões de jogador de futebol, ele cai com a mão né, atrás da perna, porque são lesões de natureza excêntrica, desaceleração, e que estão relacionadas a esse desequilíbrio. Então isso já indica que não é para se trabalhar, né, com o mesmo volume, pelo menos em atletas. O cara da academia é a mesma coisa. O quadríceps da pessoa, qualquer pessoa, está mais acostumado a fazer força no dia a dia. Então você usa, né, tanto para marcha quanto para sentar e levantar. A sobrecarga para o quadríceps é muito maior e mais frequente. Então são músculos naturalmente mais fortes, né? E aí, se você for pensar, a pessoa quer equilibrar, ela vai ter que compensar fazendo mais posteriores, né? Agora, se a pessoa quer desenvolver quadríceps, ela provavelmente vai precisar de um volume maior ainda do que ela precisaria para desenvolver posteriores, entendeu? Então, se eu preciso de 3 séries de isolados para ter um desenvolvimento posterior, provavelmente por ter hipertrofia do quadríceps, eu vou precisar de mais, porque ele já está acostumado a mais. Então, é analisar caso a caso. E quase nunca você vai ter a necessidade de fazer o mesmo volume que você faz de peito para dorsal, né? De puxada para desenvolvimento. Não tem essa relação de 1 para 1. Vai depender das necessidades, dos objetivos de desequilíbrios musculares que vão ser analisados na avaliação, né? Então, o cara que quer desenvolver mais bíceps e tem um tríceps pouco desenvolvido, talvez ele tenha que treinar bíceps em 10 séries, 20 séries por sessão e não treinar tríceps, porque o tríceps já entra num supino, já entra, entendeu? Então, galera, eu acho que no fisiculturismo o pessoal faz muito, né? Faz muito isso. Para pegar essa ontem diferença. com o Flávio. O Flávio, você fez um trabalho com ele, né? O Flávio Sá lá, o que foi campeão brasileiro. Ele falou para mim, cara, eu fiquei um tempo sem treinar a perna. Primeiro campeonato brasileiro que eu entrei, eu tinha a maior perna de todos. Só que não acompanhava a linha de ombro. O tronco. Então, assim, eu tinha a maior perna de todos, fiquei em 4º lugar, porque o deltoide, né, a caixa não acompanhava ali o tamanho da perna. E depois ele meio que destreinou perna, evoluiu membros superiores e foi campeão do brasileiro.
A Raíssa ficou alguns anos sem treinar braço comigo, sem treinar membros superiores. Ela fazia, aí depois entrou fazia um deltoidezinho, um tríceps só, né? Aí depois resolveu, não, pô, preciso melhorar isso, resolveu ficar maromba de novo, tinha uma época que ela queria ficar mais fit. Então, assim, depende do perfil. As biquínis, atletas, né? O Jonathan, inclusive, citou isso, né? Pô, que a galera acha que fisiculturismo é tudo uma coisa só, quer fazer bulking com biquíni. Completamente incoerente. Porra, pra quê? Não faz sentido, que não treina a perna. A Julie Dias, ela falou pra mim, poxa, eu adoro treinar a perna. A Julie Dias foi, né, multicampeã, palestrou no Citrem com a gente. Pô, adoro treinar a perna, mas chega a época às vezes, próximo de campeonato, tem que parar de treinar, porque eu tenho que perder volume. A galera não entende isso. Quem não, tem que treinar tudo sempre, tem que... Né? Às vezes está desequilibrado, não, mas meu ponto forte... Eu sou meio que assim, né? Meu ponto forte é peitoral, vou fortalecer mais ainda. Não, treino menos peito, pô. Fica igual um peito de pombo aqui, pô. Mas a galera às vezes faz isso, né? Quer fortalecer o ponto forte. Né? Ô, Bel, eu não tenho esse problema porque o meu é tudo ruim, entendeu? Eu só tenho ponto fraco. Então eu treino tudo igual e não tem mistério. Eu só tenho ponto fraco, ponto forte é só a panturrilha mesmo. Não, é panturrilha. Panturrilha deformada, meu irmão. Parece panturrilha de skatista, que foi mais pesadinha a vida toda.